Agora a gente fala de esporte e comunicação. Em agosto, o GCEF, Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp em Bauru, lançou em parceria com a Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo a obra Qual Legado? Leituras e reflexões sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016. No livro, 20 textos escritos por professores do Brasil e do exterior que analisam a realização da Olimpíada no Rio de Janeiro. Para falar mais sobre o livro, a gente recebe aqui no estúdio o professor Zeca Marques, que é líder do GCEF. Professor, muito obrigada pela sua vinda até aqui. Eu que agradeço o convite. Professor, não é a primeira vez, que o GCEF faz um livro sobre um grande evento esportivo. Como que surgiu essa ideia de cobrir, e de discutir as questões relativas às Olimpíadas? Bom, como nós temos nesta década, a chamada década de ouro do esporte brasileiro, com a realização de Copa das Confederações em 2013, Copa do Mundo 2014, Jogos Olímpicos 2016, o GCEF lançou um livro em 2015 sobre o Mundial de Futebol, realizado aqui em 2014. Então era natural que, com os Jogos Olímpicos em 2016, nós também fizéssemos o mesmo esforço e regimentássemos um grupo de docentes para poder comentar esse outro mega evento. E desta vez demoramos um pouquinho mais, foram 2 anos entre os Jogos e o lançamento do livro, mas quando os Jogos completaram 2 anos, o livro saiu, é um e-book, e é um prazer fazer com que o GCEF possa permitir para que esse acontecimento esportivo possa ser refletido por diferentes ângulos, para que a gente possa pensar o que aconteceu, o que houve e qual que é o espólio, a herança de termos realizado umas Olimpíadas aqui no Brasil em 2016. O livro está organizado em 4 partes, O que cada uma delas contém? A primeira parte trata um pouco sobre o que antecedeu a escolha do Rio de Janeiro para ser sede dos Jogos. O Rio já tinha participado de outras 2 disputas para sediar os Jogos 2004, que acabaram acontecendo em Atenas, e 2012 em Londres. Nas 2 oportunidades o Rio não teve sucesso, e desta vez, para realizar o de 2016, ele foi escolhido em 2009. Então a primeira parte traz um pouco esse panorama pré-Jogos e um pouco o que aconteceu na cerimônia de abertura, que quase sempre é um pouco esquecida, não é um evento de disputa esportiva, mas é um evento protocolar, cerimonial, que faz parte dessa atmosfera de organização dos Jogos Olímpicos. Na segunda parte, são artigos que analisam a estrutura do esporte brasileiro e o esporte olímpico. Na terceira parte, é como que o aparato midiático fez a cobertura dos Jogos. E a quarta parte, ela não tem assim um tema definido, porque são vários artigos soltos, que não dava para serem enquadrados numa organização mais definida. Então são artigos soltos que vão falar sobre a questão da educação física escolar e Jogos Olímpicos, sobre o tênis voltando a fazer parte do programa olímpico, a questão do consumo e do marketing nos Jogos. Então essas são as 4 partes que a gente conseguiu organizar para poder colocar os 20 textos que você citou há pouco. E são textos que refletem o pensamento de profissionais renomados da área, professores renomados. Como que foi o processo de seleção desses professores para integrarem o livro? Bom, o GCEF tem várias relações de intercâmbio com outros grupos que analisam o esporte na academia. O GCEF, por meio dos seus professores, também participa de várias bancas e traz convidados para as bancas que acontecem aqui na Unesp de Bauru, bancas de trabalho com conclusão de curso, mestrado, doutorado. Então é um grupo quase que amigo, com quem a gente partilha várias reflexões, e foi o que nós procuramos fazer. São professores da Unesp, da USP, da Unicamp, professores da Federal de Minas, Federal de Santa Maria e alguns professores de Portugal e da Espanha, com quem nós também temos algum contato e com quem fazemos algum tipo de partilha quando nos encontramos em eventos internacionais. E professor, que contribuições esse tipo de publicação traz para o grupo, para os alunos que participam deles e até para vocês, professores que integram o GCEF? Eu acho que é dever da academia conseguir fazer com que as pessoas reflitam sobre alguma realidade a partir de um olhar que não é o olhar corriqueiro do mercado, o olhar do dia a dia. Então acho que é dever da academia fornecer novas chaves de interpretação para aquela realidade que nos circunda. E os Jogos Olímpicos são um evento que modificou o panorama social do Brasil, econômico, político.
Então, acho que é dever a gente poder oferecer esse tipo de contribuição para que alunos, docentes, pesquisadores, para que a sociedade, de forma geral, possa chegar para esse evento e começar a ligar os pontos para tentar entender o que aconteceu aqui de fato. E já que está lá no título do livro, né, qual que é o legado, dá para a gente falar um pouquinho, né, o que vocês chegaram à conclusão, qual que é esse legado dos Jogos Olímpicos? Dá para fazer um jogo de palavras, houve um negado em vez de legado, mas eu até digo na introdução do livro que a palavra legado surgiu de repente para falar de jogos, para falar do esporte no Brasil, nos Jogos Pan-Americanos 2007, também no Rio de Janeiro. E eu brinco que, na verdade, a palavra legado eu conhecia do livro Memórias Póstumas e Brás Cubas, do Machado de Assis, quando ele encerra o romance dizendo: não tive filhos, não transmiti a ninguém o legado da nossa miséria. Então essa, para mim, é a melhor acepção da palavra legado, que ficou muito desgastada para se falar de herança do que os Jogos poderiam trazer para o Brasil. Eu acho que o fato de a gente perceber que o Estado do Rio de Janeiro é um Estado hoje falido, com vários problemas sociais, de violência, de administração, mostra um pouco qual que foi a herança que os Jogos deixaram para o Brasil e para a cidade do Rio de Janeiro. Bom, então, quem ficou interessado, o livro Qual Legado? Leituras e reflexões sobre os Jogos Olímpicos Rio 2016 pode ser baixado gratuitamente no site da editora Cultura Acadêmica, que aparece aqui no vídeo. Professor, foi um prazer conversar com você hoje. Muito obrigada. Até a próxima. Até.